Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 27. Os últimos dias da vida de Jesus. Pergunta: qual foi a reação de Jesus ante o entusiasmo de seus apóstolos e de seu povo ao festejá-lo como rei e libertador de Israel, a caminho de Jerusalém? Ramatiz: as primeiras exclamações de júbilo do povo haviam contagiado agradavelmente o mestre Jesus e até o persuadiu de ser útil o seu acerto em ir pregar em Jerusalém os princípios do seu evangelho, embora tivesse certeza de submeter-se a um batismo de fogo entre os orgulhosos jerusalemitas. Mas logo em seguida ficou estupefato e ao mesmo tempo pesaroso diante da distorção perigosa que a multidão atribuía aos seus valores espirituais pregados há mais de 3 anos. Era obrigado a reconhecer que Tomé e Mateus tinham sobejas razões quando o advertiam de uma infiltração oculta no movimento cristão, desviando em sentido oposto a essência sublime do seu evangelho. O próprio Pedro não escondia o seu júbilo e os demais apóstolos já o tratavam com maior deferência, juntando-se às festivas aclamações ao rei de Israel. Jesus sentia-se algo culpado daquela situação, pois em face de sua vida essencialmente introspectiva e vivendo isolado das atividades cotidianas dos seus adeptos, ele desconhecia as transformações que ali se processavam por força do primarismo humano. Mas não havia qualquer dúvida quanto ao fato de que a multidão o seguia, incendiada pelo entusiasmo das emoções descontroladas, preparando-se para ir a Jerusalém sob o mais imprudente aspecto sedicioso. No seu júbilo infantil e indisciplinado, os seus partidários esqueciam-se de refletir na perigosa contingência do povo de Jerusalém pensar de modo diferente. E se, em vez de aclamarem Jesus como um rei triunfante, capaz de galvanizar a cidade, os jerusalemitas apenas o considerassem um profeta provinciano, liderando uma corte de campônios, pescadores e artesãos arruaceiros? Jesus sentiu infinita amargura invadir-lhe o coração boníssimo ante a perspectiva trágica de sua obra se desintegrar sob a força destruidora dos espíritos das sombras, a comandar a imprudência daquela gente ingênua. Era muitíssimo tarde para mudar de ideia, mas jamais deveria ir a Jerusalém antes de esclarecer aquela turba inconsciente de sua própria disposição sediciosa. Após cessarem as manifestações de alegria e os aplausos do povo de Betânia e dos adeptos que o seguiam desde as últimas peregrinações pela Judéia, o mestre recolheu-se ao seu aposento, na casa de Ezequiel, e ali orou fervorosamente a Deus, rogando-lhe a graça do esclarecimento superior. Reconhecia que se sentia movido, tangido por estranha força oculta vibrando em sua própria alma. O que o aguardava em Jerusalém? A glorificação de sua obra? O arremate feliz da sua existência devotada incondicionalmente ao bem da humanidade? Ou apenas as cinzas tristes das ideias sublimes consumidas na fogueira da imprudência e das estultícias humanas? Jesus era entidade de alta estirpe sideral, alma poderosa e da maior sensibilidade intuitiva na face do orbe. No entanto, submerso na carne, sem gozar de privilégios ou favores divinos, ele se mortificava na angustiosa indagação de vislumbrar o caminho mais certo que deveria seguir, mesmo que isso custasse a vida humana, mas sendo orientado pela vontade do Pai. Pouco a pouco, sua elevada intuição o sintonizou com o alto e sentiu-se envolto por inefável vibração benfazeja, desaparecendo-lhe as angústias e as hesitações sobre o que deveria realizar. Através do fenômeno ideoplástico mediúnico, muito conhecido dos espíritas e ocultistas modernos, projetaram-se em sua mente alguns dos quadros dolorosos que mais tarde viveria em Jerusalém, exceto o drama do Calvário. A perspectiva do sacrifício de sua própria vida, como preço implacável para a sobrevivência imaculada da mensagem evangélica, inundou-o de júbilo e despertou-lhe a mais sublime euforia espiritual. Dissiparam-se todas as suas dúvidas e desapareceram as aflições, pois Jerusalém não se mostrava uma aventura perigosa à obra cristã, mas sim o arremate glorioso, o fecho de ouro para a preservação do sublime evangelho. Cabia-lhe viver e ao mesmo tempo morrer pelos princípios que viera pregar aos homens, a fim de cimentá-los para a posteridade através da renúncia de sua vida e o destemor da morte. Jesus então deixou o pequeno aposento onde recebera a clara intuição de sua próxima e trágica morte, embora ignorando-lhe a forma, e surpreendeu-se ante Pedro e João, que o esperavam junto à porta.
porta com certa aflição e temor na fisionomia, e dizendo que se sentiam dominados pelo pressentimento doloroso de sérios perigos que os esperavam em Jerusalém. Então o Mestre Jesus, tranquilo e pensativo, reuniu todos os discípulos em torno de si, e fitando-os com familiar ternura, dominado por estranha saudade que lhe pressionava o coração, proferiu as seguintes palavras de prudente advertência, mas impregnadas de compreensão e benevolência. Abre aspas. Ensinei-vos o caminho da vida eterna, a prática da virtude e a renúncia às honras falazes do mundo. Honrai a vossa memória e o vosso coração. Vivei a paz de espírito, que permanece acima das glórias e dos prazeres transitórios do mundo de César. Pois aqueles que confiarem em mim, disse o Senhor, eu o vestirei e o alimentarei por toda a eternidade. Não vos aflijais pelos tesouros do mundo, porque vós sereis ricos no céu. A palavra do Senhor se faz quanto à vida eterna, a qual jamais está nas cogitações dos poderosos do mundo. Fecha aspas. Em seguida, o Mestre Jesus ergueu-se e, num arremate significativo, quase num apelo comovente, exclamou, abre aspas, por que me buscais nos caminhos das honras e das glórias do mundo, quando eu sempre vos digo que o meu reino não é deste mundo? Fecha aspas. Enquanto os apóstolos se entreolhavam surpresos e inquietos, Jesus fez-lhes um aceno afetuoso e retirou-se de entre eles. Salve, paz e luz, paz e amor. Pois é, o mestre ele decidiu ir para Jerusalém numa tentativa de manter todos os discípulos, todos os adeptos do cristianismo ainda imersos no evangelho, entendeu? Porque as pessoas estavam começando a se dispersar, estavam começando a ficar ansiosas, conflitos estavam começando a aparecer ali naquele círculo interno dos discípulos por conta dessa ansiedade, dessa falta de compreensão do plano do mestre. Então ele tomou essa atitude, reuniu geral em Betânia para falar que ia pregar em Jerusalém, mas foi só isso que ele disse, entendeu? Ele só falou que ia pregar, ele não falou mais nada. O resto que se alimentou ali foi da cabeça da galera, foram expectativas das próprias pessoas que estavam ali, de que finalmente iria se encerrar o ciclo da escravidão dos judeus para com os romanos. Jesus não falou que ia fazer isso, entendeu? Ele só falou que ia pregar. Mas estava no Antigo Testamento, a galera estava esperando que assim fosse, então eles ficaram tão empolgados, tão exacerbados, tão furiosos, no sentido de que saiu do controle, entendeu? Ele só falou que ia pregar e a galera saiu do controle. E ele mesmo, percebendo a reação da multidão, ele falou, mano, me lasquei. Olha como essas pessoas são. Elas não conseguem controlar os instintos delas. Elas estão achando uma coisa e eu não disse que ia ser essa coisa, entendeu? Se a gente chegar dessa forma em Jerusalém, aí é que eu me lasco mesmo. O mestre percebeu isso. O que ele fez? Se recolheu para rezar. Quando ele se recolheu para rezar, ele imediatamente conseguiu se conectar com o Altíssimo e o Altíssimo permitiu que ele visse que Jerusalém era de fato um passo importante na missão. Mais do que ser um passo importante, era o arrebate final. Ele precisava ir para Jerusalém. Mais do que isso, em Jerusalém seria o fim do seu ciclo no planeta escola, o fim do seu trabalho evangélico e que ele teria que entregar a sua vida para isso. Só que o Mestre Jesus, gente, veja, ele não é um humano igual nós aqui, igual eu, você, que é dominado por sentimentos, emoções humanas, que às vezes nos paralisam, que a gente não tem controle, que domina a gente e impede a gente de se movimentar. O Mestre Jesus, ele é um instrutor espiritual nível mestre. Então ele não ficou com medo, porque quem se permite ser paralisado pelo medo somos eu, você, entendeu? Os irmãos aqui que vibram nessa frequência de aprendizado primário. Jesus, ele compreendeu que ele teria que se sacrificar pela missão e pronto, final. E é isso, ordens do Altíssimo, estou pronto para seguir essa ordem. Eu diria até mais, eu diria que para Jesus foi um alívio, viu? Saber que finalmente ele estaria tendo a permissão do alto de retornar para a casa dele, que é o cosmos. Jesus teve que efetuar um trabalho muito doloroso para um espírito tão puro, para poder encarnar num planeta tão denso quanto o nosso. Ele vibrava bem longe da frequência que nós vibramos aqui no planeta Terra, que vibrávamos há 2000 anos atrás e que vibramos hoje. Ele teve que densificar toda a energia dele para criar um perispírito, para acoplar a alma dele num corpo físico, entendeu? Então pensa na complexidade desse processo. Um ser que é pura luz, pura energia, puro éter,
a partir disso, ter que criar um corpo físico e se colocar dentro desse corpo físico, num planeta material denso. Isso, para quem vibra em pura luz, pura energia, é muito difícil, mano, porque ele já se libertou da forma. Então diria até que Jesus ficou muito satisfeito, aliviado em saber que finalmente ele iria conseguir se libertar disso, se libertar e voltar para a forma original dele, mano, vibrar na frequência original dele, voltar para as esferas superiores, os irmãos cósmicos estelares que compreendem ele, que também são pura luz como ele é, mano. Em algum nível ele deve ter ficado aliviado, com certeza. Essa euforia espiritual que o mestre Ramatiz diz que preencheu Jesus quando ele viu os próximos passos da missão dele, com certeza tinha algum alívio, tipo assim, ai mano, é isso, vou me entregar meu corpo, vou entregar minha alma e vou voltar para casa. Graças a Deus. Jesus não era tão apegado quanto nós somos aqui, sabe? Esse apego todo à matéria, às coisas do mundo, isso é nosso, isso não é do espírito que é livre, entendeu? O espírito que é livre, ele é totalmente desapegado para chegar e para ir embora. Quando assim é hora, quando o comando chega, entendeu? E a morte, ela não é o fim de nada, na verdade ela é o início de um outro ciclo, numa outra dimensão, numa outra atmosfera, ela é o retorno para uma verdade mais superior ainda, entendeu? Esse apego é realmente de quem tá muito identificado com o ego, com a matéria, as coisas do mundo. Então eu sinto que o mestre, quando recebeu esse comando de que logo ele iria retornar, ele não olhou pela perspectiva, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, e tudo vai acabar. Não, gente, isso é nosso. Na verdade, o mestre olhou mais pela perspectiva, eu vou retornar para minha casa, graças a Deus. Tô chutando, né, gente? Claro, não sei de nada, quem tem que falar isso pra gente é Jesus, se foi, se não foi. Mas veja, o mestre vibrava numa frequência e numa inteligência muito superior a nós. Apego às coisas do mundo ele nunca teve. Então não é no momento da morte dele que o espírito dele finalmente iria se libertar desse peso inteiro da missão e de tudo, que ele ia ficar pesaroso. Não é nesse momento, não. Por hoje é isso, meus irmãos. Eu espero que sigamos estudando e que, graças ao podemos nos aprofundar nos mistérios da vida para autoconhecimento e libertação de nossas consciências. Essas mandalas são do meu irmão Tony Dias 7. Tony, muito obrigado pelo seu trabalho aqui conosco. Onde quer que você esteja, irmão, que esteja junto à paz e ao amor. Vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Eu sou seu radialista Aroni. Câmbio, desligo.